Olá, galera, tudo bem? Bom dia. Estamos nós aqui de novo, Escola Municipal Alzira Araújo, em nossa aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Simone Januário. Essa aula é para as turmas de nono ano e é a nossa aula de número 5. Vamos seguir para ver o que temos preparado para hoje? Então, continuaremos hoje com as nossas reflexões sobre as classes de palavras ou classes gramaticais e as relações morfossintáticas que são travadas entre elas durante a composição dos discursos, ok? Até aí vocês já sabem, falamos sobre isso na nossa última aula. O que vem de novo por aí? Hoje nós vamos falar sobre verbo. Vimos semana passada sobre substantivos, fizemos uma revisão de substantivos e das classes que são periféricas ao substantivo. Artigo, adjetivo, pronome, numeral, que vão estar sempre ligadas a um substantivo quando você construir frases, orações, períodos, enfim, quando você construir o seu discurso, beleza? Hoje nós vamos falar do verbo. E vamos pensar juntinhos sobre como o substantivo vai se relacionar com os seus modificadores, que são os adjetivos, os seus determinantes, que são numerais, pronomes, artigos, e como esse mesmo substantivo vai se relacionar com o verbo, ok? Isso é o que vai nos interessar a partir da aula de hoje. Para começarmos a pensar sobre como essas relações vão acontecer, eu trouxe para vocês um quadro de palavras soltas, aleatórias, para que vocês tentem interagir comigo, tudo bem? Voltando e falando que nós vamos pensar as relações entre os substantivos, seus determinantes, seus modificadores e o verbo, ok? E que fique claro também que essa reflexão não vai ser findada na aula de hoje. Nós vamos continuar a partir dela. Então vamos lá, pensem aí comigo. Nesse quadro, eu tenho palavras soltas. Cadeira, vermelha, agir, brasileiro, irresponsável, saudade, negacionista, pintar, presidente, ser, homem, sentir, enfim, um grupo, uma relação de palavras. E aí nós vamos pensar em como cada uma dessas palavras vai se comportar dentro da nossa composição discursiva, tá? Dentro da nossa construção de frases, de orações, dentro da construção de elementos comunicativos. Vamos pensar que pegamos então a palavra cadeira. Para passar uma mensagem a partir dessa palavra, eu vou precisar unir a ela, relacionar a ela outros elementos. Tudo bem? Então, eu vou precisar, por exemplo, de um determinante, que eu chamo na classe de palavras de artigo. A cadeira. E aí eu vou pensar no que eu posso usar para modificar ou para caracterizar, por exemplo, essa cadeira. A cadeira vermelha. Beleza. E o que eu posso... Já passei uma mensagem, né? A cadeira vermelha. Aí, o que eu posso usar para complementar ou para relacionar esse termo nominal, a cadeira, e a sua característica, a sua caracterização, a sua modificação? Eu posso usar, por exemplo, o verbo ser. E eu vou ligar um elemento nominal à informação que eu quero passar sobre ela. A cadeira é vermelha. Vamos tentar com outros elementos? Por exemplo, eu posso pegar o homem é irresponsável ou o homem brasileiro age irresponsavelmente. O homem brasileiro, percebam, determinante, nome, caracterizador ou modificador, que seria o adjetivo que está dando uma característica para o homem, não é qualquer homem, é o homem brasileiro. É o meu verbo aí, ó, relacionando com o que eu quero falar sobre ele, irresponsável. Posso também falar
o presidente brasileiro age como um negacionista. Qual a informação que eu quero passar sobre ele? Que ele age, que ele toma atitudes. É o meu verbo. E uma comparação, um adjetivo no modo comparativo, como um negacionista. E daí por diante. Percebam que eu não pego as palavras de maneira aleatória. Eu não falo cadeira irresponsável, saudades. Certo? Eu posso falar, por exemplo, o homem sente saudades. E daí por diante. Então, eu tenho que ter a preocupação de qual palavra eu vou conseguir relacionar com uma outra e passar uma mensagem que faça sentido. É isso que nós estamos pensando desde a aula passada. Tudo bem? Então, vamos dar continuidade para ver essas relações. Olha só, vem comigo agora, preste atenção aqui. Eu disse que nós vamos falar hoje de uma outra classe gramatical que é verbo, o verbo. E aí nós vamos ver, vamos relembrar, vamos revisar o que é verbo. Para ilustrar isso, eu trouxe a letra de uma música bem bacana para vocês, da cantora Zélia Duncan. E o nome dessa música é Todos os Verbos. Vamos prestar atenção, todos os verbos. Quando eu falo todos, eu englobo, eu generalizo, certo? Vamos ver se ela fala de todos os verbos mesmo? Prestem atenção. Errar é útil, sofrer é chato, chorar é triste, sorrir é rápido, não ver é fácil, trair é tátil, olhar é móvel, falar é mágico, calar é tático, desfazer é árduo, esperar é sábio, refazer é ótimo, amar é profundo. E nele sempre cabem de vez todos os verbos do mundo. E nele sempre cabem de vez todos os verbos do mundo. Abraçar é quente, beijar é chama, pensar é ser humano, fantasiar também. Nascer é dar partida, viver é ser alguém. Saudade é despedida, morrer um dia vem. Mas amar é profundo, e nele sempre cabem de vez todos os verbos do mundo, e nele sempre cabem de vez. Aqui embaixo tem o link de referência para quem quiser ir até lá no YouTube e conferir a música. Eu quero que vocês prestem atenção que aqui todas as palavrinhas que estão sublinhadas, que estão destacadas na letra, são verbos, ou seja, expressam atitudes, ações. E aí, em toda a letra da música, ela diz o que representa cada uma dessas atitudes dentro da vida humana e que todas elas cabem dentro do amar, dentro do verbo amar, dentro da atitude de amar. Todas as ações cabem na ação de amar. Por que eu trouxe essa música? Além dela trazer uma mensagem muito bacana para a gente, se vocês começarem a ouvir, a ler, a pensar, vocês vão entender, ela traz uma relação de verbos e aí ela faz dessa relação de verbos um contínuo de ações e nós começamos a entender que verbo e ação, ou verbo e prática, verbo e atitude estão diretamente relacionados. Ok? Isso foi para ilustrar. Não esqueçam, todas as palavrinhas que estão sublinhadas são verbos e aparecem em sua maioria, com exceção do refrão, no modo infinitivo dos verbos. Mais para frente a gente vai saber o que é isso. Bem, vamos lá. Vocês já estudaram verbos várias vezes, desde lá do 3º, 4º ano do ensino fundamental. E todas as vezes que vocês estudam, vocês veem conceitos e descrições do que é um verbo. O que nós vamos tentar fazer aqui é fazer com que vocês entendam como vocês localizam um verbo e em que situações vocês precisam usá-los.
E aí nós vamos entender que, se formos nos comunicar, vamos precisar deles em quase todas. O verbo é uma das classes mais importantes da nossa língua, pois ele é a palavra central, ou seja, o núcleo, aquele que está ali no meio, que organiza tudo em volta dele, de qualquer oração. E para ajudar a identificar ou a descrever o que é um verbo, podemos observá-lo e descrevê-lo por diferentes aspectos. Vamos ver que aspectos são esses. Nós temos o aspecto semântico, que é aquele que dá o sentido, o significado do que é um verbo. Aí temos lá, é a palavra que expressa a ação, estado ou fenômeno da natureza. E é próprio de um verbo evocar um processo, isto é, desenrolar de eventos para os quais podemos identificar seu início e fim. Ou seja, é através do verbo que na nossa escrita nós vamos demarcar o início, o meio e o fim de um acontecimento, que nós vamos demarcar o momento desse acontecimento. E o tempo, se ele ocorreu hoje, se ele ocorreu ontem ou se ele ainda vai ocorrer. E ainda a maneira como isso ocorreu. Tudo isso faz parte de uma semântica, de um sentido, de um significado que vem expresso no verbo. Agora, para eu reconhecer esse verbo na minha escrita ou em alguma leitura, aí eu vou levar em consideração o aspecto morfológico, que é a forma, é como ele aparece, é como ele se apresenta. E é através dessa forma que eu vou reconhecer o aspecto de significado. Na forma, o que é importante eu saber sobre o verbo, morfologicamente falando? Os verbos flexionam-se em número, pessoa, modo, tempo, aspecto e voz. O que quer dizer flexionar-se? Eles sofrem mudanças na forma. É a classe gramatical mais rica em variações de forma, pois é através dessas variações que serão identificados o momento, o modo e todos os outros aspectos relacionados à produção do discurso. Ou seja, de acordo com a forma que o verbo aparece no discurso, aparece ali no texto que eu estou lendo, é que eu vou entender se ele está representando uma ação ocorrida no passado, uma ação que acontece agora ou uma ação que ainda vai acontecer. É através da forma que ele traz para mim é que eu vou entender se ele está me expressando certeza desse acontecimento ou dúvida. É através da forma que ele traz para mim que eu vou entender se através desse verbo alguém está dando uma ordem ou fazendo um pedido, e daí por diante. E a partir das formas e do significado, eu tenho o que eu chamo de aspecto funcional do verbo, sintático, o como ele funciona dentro do meu discurso, dentro do meu texto. Toda e qualquer oração e período desenvolve-se em torno de um verbo. Se eu não tenho um verbo na minha frase, ela não é oração nem período. E ele é o elemento central de qualquer oração e vai funcionar sempre como núcleo, como a informação mais importante dentro da minha oração. Se eu quiser dizer, por exemplo, que a menina fala demais, a palavra que vai estar passando a informação que eu quero dar sobre a menina é fala, é o meu verbo. Se eu quiser dizer que, digamos, o povo cansou da política, é a palavra cansou, é o verbo que aparece aí, é que vai trazer a minha informação mais importante. O que vem depois disso ou é complemento ou é um adjunto para especificar o que eu estou informando. Tudo bem? Vamos prosseguir agora com exemplos para ver se vocês compreendem melhor? Bem, vamos lá. Prestem atenção. Olha só, eu trago para vocês uma construção nominal. O governo brasileiro. Por que eu chamo de construção nominal? Ela é um elemento inteiro, onde as palavras estão relacionadas e só vão se relacionar assim, formada por um artigo, que eu chamo de elemento determinante, um substantivo, que é o nome, e um caracterizador ou modificador, que é o meu adjetivo. Então, eu tenho o artigo o substantivo governo e o adjetivo brasileiro. Qual a informação que eu quero passar sobre eles? O que eu vou informar
sobre esse elemento nominal, sobre esse agente que aparece aqui. Eu vou informar que ele desrespeita, ou seja, que ele pratica a ação de desrespeitar, que ele promove atitude desrespeitosa. Ah, mas aí se ele desrespeita, eu preciso saber a quem ele desrespeita ou o que ele desrespeita. O seu povo. Então, o governo brasileiro desrespeita seu povo. Percebam que o verbo aparece aqui no meio, é o verbo desrespeitar. E é ele quem me traz a informação principal que aqui nesse discurso está sendo passada sobre o elemento nominal, sobre esse agente, ou sobre o que a gente pode chamar, num outro critério, de sujeito da oração. Vamos ver outros exemplos? O ministro da Defesa. Eu tenho um outro elemento nominal, formado por artigo, substantivo e locução adjetiva. Artigo o, substantivo ministro, locução adjetiva da defesa. Tá, o que eu quero informar sobre esse elemento nominal? O que eu quero informar sobre essa entidade colocada aqui? Que foi, bom, aí eu preciso de mais alguma informação, demitido. Ou seja, o ministro da Defesa sofreu a ação de demissão. Foi mandado embora. Percebem? Olhem essa outra construção. Os comandantes, aí eu tenho novamente um elemento nominal, renunciaram, olha o verbo passando a informação sobre o elemento nominal. Os comandantes, tá? Ok, os comandantes o quê? Aí eu vou dizer o que eles fizeram. Ó, é o verbo que entra. Renunciaram aos cargos. Então, o meu verbo, ele vai trazer sempre que eu tiver um predicado verbal, mais para frente vocês vão entender o que eu chamo de predicado verbal, eles vão trazer a informação principal do meu discurso, da minha mensagem, da minha comunicação. Um outro exemplo, chorar, eu tenho um verbo no infinitivo, ó. É verbo de ligação. Quando esse verbo aparece no infinitivo, ele exerce a função de nome, tá? Triste. Isso aqui é um verso da canção da Zélia Duncan. Chorar é triste. Percebem que eu tenho um verbo no infinitivo, ele vai ficar no lugar de nome, vai exercer a função de nome, então ele aparece aqui como um sujeito, como um agente, e o meu verbo aqui é o verbo ser, que indica não mais ação, mas o estado de alguém. Tanto que o que vem depois é um outro elemento nominal, certo? É uma característica expressa pelo adjetivo triste, que é a característica de quem tem o sentimento da tristeza. Bem, é importante atentarmos para a maneira como as palavras se ligam umas às outras para garantir uma comunicação eficaz. Nos exemplos ao lado, quero que foquem nos nomes e nos verbos e atentem muito para a explicação. Entenderam? Os nomes, governo brasileiro, ministro da Defesa, os comandantes e chorar. Os verbos, desrespeita, foi, renunciaram, é. Mais nomes, seu povo demitido aos cargos e triste. Percebam que o verbo está sempre ali no meio, passando a informação principal e ligando um elemento nominal ou uma construção nominal a um outro elemento nominal, dando a informação que falta para preencher essa comunicação. Tudo bem, pessoal? Bem, nós vamos ficar por aqui com a explicação e vamos voltar na próxima aula aprofundando essa classe verbo e continuando com os substantivos, adjetivos, artigos e pronomes. E aí nós vamos entender que não dá para aprendê-las desligadas uma da outra. Tudo bem? Sigamos. Aqui eu deixo para vocês as referências com os materiais que eu usei para preparar a aula e as referências de videoaulas, de sites que têm informações sobre esse assunto, tudo bem?
além do vídeo com a letra da música que eu passei para vocês. Peço que vocês não esqueçam de rolar a paginazinha, ir até a descrição do vídeo, clicar no link do formulário e responderem o formulário, que vai estar sempre acompanhando todas as aulas, porque é através do formulário que o professor vai poder registrar a presença de cada um de vocês nessa aula. Tudo bem? O próximo slide é de despedida. Até a próxima aula. E que vocês curtam um pouquinho da música que eu trabalhei, que eu coloquei aqui, para a gente focar na classe gramatical, mas focar também naquilo que nós estamos precisando enquanto pessoas. Tá? Um beijo para todos, todas e todes. Amar é profundo e nem sempre cabem de vez todos os verbos do mundo. E nem sempre cabem de vez. Amar é profundo e nem sempre cabem de vez todos os verbos do mundo. E nem sempre cabem de vez. Abraçar é quente, beijar é chama, pensar é ser humano, fantasiar também, nascer é dar